Olá pessoal, hoje eu venho aqui para atender um pedido de vocês vêm pedindo bastante para que eu faça um vídeo falando sobre Quiron. É importante dizer para vocês que Quiron é um tema bastante novo na astrologia, assim como a Lilith. Tanto Lilith quanto Quiron são assuntos bem novos. Não só Quiron, como todos os asteroides, são assuntos ainda novos, que estão sendo estudados, que estão sendo pesquisados, analisados, destrinchados, né? Então, tá bem ainda na energia de Virgem, né? Tá sendo lapidado aí. Então, é importante deixar aqui claro que, conforme os anos forem passando, pode ser que as definições de Quiron de hoje podem passar por uma mudança no futuro, ou pelo menos firmar mais essas definições a respeito desses asteroides. Então, é importante vocês saberem que Quiron é um asteroide e ele orbita entre o planeta Saturno, prestem atenção nisso, o planeta Saturno e o planeta Urano. Saturno é conhecido como guardião das esferas. Por quê? Porque ele está ali na margem dos planetas pessoais e dos planetas exteriores. Como alguns de vocês já devem saber, a astrologia tradicional só trabalha com os 7 primeiros planetas, aqueles que são vistos a olhos nus. Urano, Netuno e Plutão já não são considerados dentro da astrologia tradicional, mas até Saturno é possível de se ver os planetas a olho nu. E depois disso entram os planetas exteriores, que são os planetas geracionais, que a gente já estudou aí no nosso curso. Bom, mas vocês sabem que ali, entre Saturno e Urano, existe uma transcendência, né, entre ideias e materialização das ideias. Mas a gente vai chegar nesse assunto já já. Primeiro é importante saber um pouquinho a história, né? Quiron foi descoberto em 1977 por um astrônomo americano, ali no dia 1º de novembro. Então Charles Cowell foi quem descobriu Quiron. E foi visto que Quiron tem uma órbita completamente diferente, extraordinária até. E essa órbita é única. Até o momento ela é a única que foi descoberta ali entre Saturno e Urano. E essa órbita ela leva 50 anos, mais ou menos, para completar o seu ciclo, ou seja, fazer a sua revolução, fazer todo o ciclo em volta da sua órbita. Em 1991, Quiron acabou sendo classificado como um cometa capturado. Por quê? Porque os astrônomos ficaram em dúvida, não concordaram sobre o fato de Quiron ser um asteroide ou um cometa, né? Alguns achavam que era cometa e outros achavam que era asteroide. E é por isso que Quiron pode ser encontrado em 2 catálogos, nos catálogos referentes a asteroides e no catálogo referente a cometas, né? Para você ver, né? O tanto que a história dele foi conturbada, mas dentro da astrologia, Quiron recebeu uma definição, mesmo não sendo, mas ele é considerado um planeta. Alguns astrólogos não o consideram um planeta e outros astrólogos consideram Quiron um planeta. Mas todos nós sabemos que é um asteroide. O engraçado é que a órbita de Quiron é bem excêntrica, assim como é a órbita de Plutão. E olha só, ele foi descoberto ali justamente na época em que Escorpião estava vibrando forte para o planeta. Astrologicamente falando, né? Não astronomicamente falando. Gente, existe uma diferença entre o céu astronômico e o céu astrológico, tá bom? Justamente por Quiron orbitar entre os planetas Saturno e Urano, ele é conhecido por alguns astrólogos como um mediador. É como se esse planeta fizesse um elo entre Saturno e Urano. Se a gente imaginar Quiron no meio dessas duas energias, é como se esse planeta dentro da astrologia estivesse realmente mediando entre pensamentos e informações cósmicas e entre os planetas pessoais, onde a gente tem ali o nosso guardião das esferas, que é onde terminam os planetas pessoais, ou seja, tudo aquilo que está ligado à matéria. Então, Quiron é o mediador entre as questões materiais e as questões não materiais. Parece que esse Quiron ele faz uma ligação, é como se ele estivesse ligando, ele até parece uma anteninha ou uma chave, o glifo dele, né? Que é como se fosse uma chave, uma anteninha que estivesse fazendo realmente essa ligação entre estes 2 planos, o plano espiritual e o plano material, o plano das ideias e o plano físico, o plano vibracional e o plano da experiência física. Então, o papel de Quiron é um papel bastante inusitado, porque ele está entre essas 2 energias, meio que mediando, meio que antenando tudo isso e
é como se fosse um transformador de energias. É como se a voltagem dos planetas exteriores fosse 110 e ele transformasse essa energia em 220 para chegar para a gente aqui. Então ele tem um poder de ajuste. Ele tem um poder de cura, ele tem uma capacidade de arrumar e de ajeitar as coisas. Mas Quiron também é conhecido como a ferida dentro do mito, que se vocês quiserem se aprofundar no mito a respeito de Quiron, é só vocês estudarem aí. Então, resumindo assim o mito, Quiron é um centauro que ensinava os heróis artes marciais, a arte da caça, da música, e aí involuntariamente ele acabou sendo ferido por uma flecha envenenada, que alguns dizem que pertencia ao amigo Hércules. Mas como Quiron era imortal, ele viveu com essa ferida durante muito tempo. E aí dizem que quando Prometeu foi punido pelos deuses por ter roubado fogo e acabou entregando aos homens, Quiron foi lá e se ofereceu para ser punido no lugar dele. E esse sacrifício acabou curando o seu tormento, a sua ferida, e é por isso que Quiron é conhecido como um planeta ligado às feridas, em que através de um grande sacrifício é possível se curar. Então, se a gente está passando por algum sofrimento, a gente vive aquilo com tanta intensidade que a gente acaba aprendendo sobre aquela dor e aprendendo a lidar com ela. Então, a gente meio que passa a conhecer aquele assunto. E aí, como uma forma de ajuda, a gente passa a ensinar para os outros em como lidar com as feridas. E quando a gente faz isso, a gente acaba ajudando o outro a se curar e ao mesmo tempo nós estamos curando a nossa própria ferida. Muitas vezes Quiron também pode significar uma dor muito grande de transcendência de um tipo vibracional para outro, ou seja, sair da esfera vibracional e entrar na esfera material. Às vezes esse Quiron pode representar justamente esta negação, esta dor de ter que pertencer ao mundo material, de ter que fazer parte do mundo material e ter que se limitar de certa forma do plano superior ou das ideias ou das conexões superiores que muitas vezes estão ligados ali ao nosso Sol central, porque a gente acha que a gente recebe as energias do nosso Sol, da nossa estrela aqui, que é o Sol no nosso zodíaco, mas na verdade nós estamos girando em torno de um Sol central da nossa galáxia. Então a vibração, na verdade, não vem só do Sol para a gente, né? É só vocês pensarem nas direções. Vamos imaginar um Sol aqui, o nosso Sol, que a gente conhece, que está aqui nos aquecendo, proporcionando a vida para nós aqui, nesse nosso sistema solar. Ele é o nosso astro-rei. Então a gente pode imaginar que tem energias vindo dele, soprando dele para nós aqui, né? Tá vindo na nossa direção. Mas, por outro lado, existe um outro Sol aqui, que está aqui do outro lado, que é o nosso Sol central, que é o centro da nossa galáxia. Que este Sol também vibra para nós, é como se estivesse enviando, emanando raios para nós aqui também. Então, nós temos raios vindo por um lado, nós temos raios vindo pelo outro lado. Só que as informações que vêm do lado do nosso Sol central referente à nossa galáxia são informações altamente elevadas, de uma esfera que a gente ainda não consegue nem alcançar. É por isso que os planetas exteriores, eles são chamados como a oitava maior dos planetas pessoais. Então Urano é a oitava maior de Mercúrio, Netuno é a oitava maior de Vênus e Plutão é a oitava maior de Marte, porque eles podem ser chamados de planetas evoluídos, no qual lidam com dimensões avançadas. E aí Quiron está ali mediando essas energias. E no momento que a gente nasce aqui na Terra, a gente acaba se tornando limitado, Saturno, limitando a nossa matéria, ou seja, o nosso espírito é livre, mas o nosso corpo prende o nosso espírito aqui para que a gente cumpra a nossa missão de vida. E quando a gente dorme, este Quiron meio que é acionado, porque através dele é que a gente pode sonhar, é que a gente pode viajar por aí pelo espaço. É onde existe um certo desdobramento, ou seja, nós saímos do nosso corpo, estamos ligados ao nosso cordão prateado e viajamos por aí, mas ainda estamos presos à matéria. Então nós buscamos algumas informações importantes, nós podemos nos comunicar com outras dimensões, com seres iluminados ou não, e quem está ali no meio de tudo isso, mediando tudo isso? Quiron. Então, da mesma forma que Quiron tem o poder de cura para a matéria,
e para as coisas emocionais vinculado à lua e coisas do tipo, ele também cura através dessas energias elevadas, através das nossas viagens astrais, dos nossos desdobramentos, de quando a gente entra em contato, sei lá, com um ser superior, quando a gente vai visitar colônias por aí, ou cidades astrais espirituais, seja o que for que vocês acreditem, ou até mesmo entrar em contato com ETs, sabe? O importante aqui não são rótulos, mas é o significado disso. Então Quiron está ali mediando, está mantendo a gente ligado, é como se fosse uma antena mesmo, mantendo a gente ligado. Então Quiron pode ser analisado dessas duas formas dentro do mapa. Vocês podem buscar informações mais elevadas a respeito deste Quiron, num plano mais espiritual, mais esotérico, ou simplesmente aplicá-lo na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nos significados das nossas dores, das nossas paixões mundanas, do nosso psicológico, que envolve muitas nossas emoções, que envolve muito a lua. Então Quiron representa a ferida e representa a cura. Então, olhando no mapa aí de vocês, vocês têm que ver em qual signo e em qual casa este Quiron está. A casa em que Quiron cai representa o setor da vida em que você pode vir a ter algum tipo de ferida. E o signo que cai mostra mais ou menos em que você foi ferido. Então, por exemplo, se Quiron cai em Câncer, você vai ter a ferida onde? Nas suas emoções, ligado à sua família, ligado à sua mãe, provavelmente. Se Quiron cai na casa 4, mas em Leão, esse Quiron pode representar uma ferida e a cura desta ferida através do lar relacionado ao pai, relacionado ao próprio dom, relacionado ao profissional também, relacionado ao casamento ou aos romances, relacionado aos filhos. Tá vendo só mais ou menos como é que a gente tem que fazer esse estudo? Se Quiron cai em Leão na casa 7, por exemplo, essa pessoa pode vir a ter ferida nos seus relacionamentos, no seu casamento, relacionado ao seu marido, e como é que ela pode curar? Ela pode acabar ajudando os casais a se relacionarem, percebendo as suas próprias dores, observando os seus próprios problemas. Ela pode ajudar os outros a curar a ferida do relacionamento deles através da sua própria experiência. Então, por exemplo, se é uma pessoa que é agredida fisicamente pelo seu marido e ela está ali sofrendo horrores, é uma ferida muito grande que ela tem, e ela aprende a resolver isso indo denunciá-lo, sabe como fazer, experimenta, passa por todo aquele sofrimento, passa por todas as provações daquele relacionamento conturbado, e aí ela acaba conhecendo uma pessoa que está passando por um problema parecido. E aí ela vai lá e explica para esta pessoa o que ela fez, ensina para esta pessoa o que ela fez para vencer a sua própria ferida. Então ela começa a ajudar os outros. E na tentativa de ajudar os outros, é como se ela começasse a pesquisar e a querer ajudar mais e mais e mais. Ela acaba ajudando o outro a resolver o problema dele e, ao mesmo tempo, ela está se ajudando. E no fim das contas, quando ela vai ver, ela acabou curando o outro e, consequentemente, se curando. Então, a solução ela encontrou para as duas pessoas. Conseguiram entender mais ou menos? Então, Quiron é isso. Quiron é esta ferida, é este incômodo, é esta pedrinha no sapato que a gente sente dor, que incomoda e que a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. A gente precisa enfrentar, a gente precisa trabalhar esta ferida e a gente precisa principalmente ajudar outras pessoas que estão passando pelos mesmos problemas, e ajudando os outros é onde a gente consegue a nossa própria cura. Mas é importante saber que não adianta você curar o outro com a intenção de se autocurar. É fazer de coração. E Quiron não se engana. A gente tem que lembrar que ele é o mediador. Ele é aquele que está mediando entre a esfera superior e a nossa aqui terrena, mundana. Então a gente não consegue enganar Quiron. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo falando sobre Quiron. Eu espero que ajude vocês no estudo, mas eu peço para que vocês continuem pesquisando, procurem sempre se informar a respeito dele, procurem sempre ver se tem artigos novos, quais os tipos de informações novas que estão surgindo a respeito de Quiron, porque Quiron ainda está sendo bastante estudado, tá bom? E é importante citar também que tem muitos astrólogos que não acreditam e não utilizam Quiron na astrologia, e tem uns que realmente abominam
a ideia de usar asteroides, de usar Quiron, Lilith, tudo isso que simplesmente acham um absurdo. Mas são ideias diferentes e a gente tem que aceitar as pessoas que não aceitam e as pessoas que aceitam, né? E o importante é termos pessoas que acreditam em astrologia, seja como for. Então é isso, gente. Espero que ajude aí nos estudos de vocês e a gente se vê então nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.